Você está viajando através de outra dimensão. Uma dimensão não só de imagens e sons, mas também da mente. Uma jornada a uma maravilhosa terra, cujas fronteiras são as da fantasia. Há um sinal logo à frente, avisando que sua próxima parada será em Além da Imaginação. How are you, fella? Nice seeing you. Where are you from? Venus, how about you? Mars. Conducting experiments? Yeah, and you? Sudden introduction of strength to subnormal Earthman. How about you? Sudden introduction of extreme intelligence. Find any interesting subjects? That one over there, he's referred to as a dingle. He certainly is sub-physical. I wouldn't be a bit surprised if he's sub-mental, too. Looks likely enough. Give him the intelligence quota, Ray. How strong? Make it about, let's see, perhaps 500 times more intelligent than the average human. Olá, ouvinte! Seja bem-vindo a mais um episódio da série clássica Além da Imaginação. Eu sou a Angélica. E eu sou o Marcos. E hoje, Marcos, a gente vai falar sobre a segunda participação na série Além da Imaginação do grande ator Burgess Meredith, né? Saudades. Sim, sim. O Burgess Meredith, que apareceu naquele maravilhoso episódio Time Enough at Last, né? Do qual nós já falamos, que está em todas as listas dos mais queridos, né? Sim. E temos aí uma participação dele de novo num episódio talvez não tão marcante quanto aquele, mas vamos falar sobre ele já já. Sim, o episódio é o Mr. Dingle the Strong, né? O Sr. Dingle, o Forte. Foi ao ar originalmente em 3 de março de 1961. É o episódio número 55 no geral e o episódio número 19 da segunda temporada. Fora aí o grande Burgess Meredith, também tem um ator sensacional, aí o Don Rickles, né, que ele faz um personagem meio malvado, assim, é um comediante muito famoso e caramba, é a voz do senhor Cabeça de Batata do Toy Story, cara super Exatamente. famoso. Tem uns filmes fodas com ele também, Clint Eastwood e tal. Mas vamos lá falar então do diretor, né, do episódio, que é um diretor que eu gosto pra caramba, acho que você também, né, que é o John Bram. Sim, o John Bram, ele é um cara que ele é um diretor basicamente de televisão, mas ele dirigiu 12 episódios da série Além da Imaginação, né? Entre eles, alguns muito famosos e que o pessoal gosta bastante. E Mirror Image, por exemplo, é dirigido por ele. Nós já comentamos da primeira temporada, Judgment Night, que é um episódio que eu gosto bastante. O próprio Time Enough at Last, com o Burgess Meredith, que a gente comentou, também é dirigido por ele. Ele dirigiu muitos episódios interessantes. Então, um cara assim... e um cara muito experiente, diretor de televisão muito experiente, muito capaz. Dirigiu vários episódios daquela série Thriller, que a gente também tinha comentado, né? Sim. Bastante episódios do Alfred Hitchcock apresenta. É um cara que, né, nessas antologias de televisão, o cara tinha, né, bastante experiência. Sim, inclusive essa série Thriller, né, essa série clássica, que era apresentada pelo Boris Karloff, eu consegui arrumar, né, um torrent com a série todinha, só que só legendas em inglês, né, então, por enquanto, né, tá stand-by aqui em casa para poder assistir, porque tem muitos elogios, né, a essa série Thriller, né. Mas esse episódio de Além da Imaginação é um episódio de comédia, né? Porque quem acompanha Além da Imaginação sabe que não é só episódios assim de explodir a cabeça ou de, sei lá, de terror. Tem episódios de comédia também, leves. Esse episódio é um episódio leve, né? Engraçado que a gente estava falando do Burgess Meredith e ele é um ator maravilhoso de episódios muito celebrados. E ele tem uma característica, pelo menos eu vejo isso, não sei se você concorda, que ele faz personagens mansos, né?
e tal, ele tem essa tendência. O Mr. Dingle também é um homem simples, né? Despretensioso, manso, até sofre violência, né? Por ter toda essa mansidão, né? Vamos falar. Mas ele é um cara que ele faz esses personagens assim, meio mansos, como você falou, retraídos, mas ele dá características psicológicas muito diferentes de um para outro, e ele é um ator muito versátil, o Burgess Meredith. Sim. E aí, temos curiosidades sobre o episódio e tal. Eu acho que esse é um episódio, não sei você, mas eu não consegui encontrar muitas curiosidades da cena, no seu fato, óbvio que tem um grande ator, que é o Burgess Meredith, e de certa maneira ele está ligado a aquele Mr. Beavis, né? O Serling tinha planos, né, de fazer um spin-off assim, num personagem que é manso e tal, e suas aventuras, desventuras, né? Acho que de certa maneira ele também está ligado ao Mr. Beavis lá, que é um episódio da primeira temporada. Sim. Uma outra coisa que eu gostaria de comentar desse episódio, já falando também sobre o elenco, é a aparição do James Milholin, eu não sei exatamente pronunciar o nome dele, que ele faz o Abernathy, que é o cara da televisão que vai aparecer em um determinado momento que ele rouba a cena. Esse cara é uma figura interessantíssima. Quanto ao episódio em si, a gente, depois da sinopse, eu tenho umas coisinhas para comentar sobre na verdade a história mesmo do que é contada. Sim. Esse James Milholin, eu também não sei pronunciar, né? É Milholin, negócio assim. Ele aparece naquele The After Hours, que a gente adora. E um episódio chamado I Dream of a Genie. Esse daí já é da 4ª temporada. E esse episódio, o Mr. Dingle, ele também, claro, como vários episódios da série, foi transformado ali num drama de rádio, né? Que foi estrelado pelo Tim Kazurinsky. E foi adaptado por um conto, né? Nessa coleção aí que o Serling fez essa antologia, Mais Histórias da Zona do Crepúsculo, né? E de acordo com a filha dele, na introdução do livro, né, que ela publicou em 2013, que foi ali publicado pela CreedSpace, ele se baseou livremente em uma história não publicada chamada Old MacDonald's, né? O Serling escrevia muitos episódios para a rádio também, né? Sim, como sim. já é sabido, né? Pois é. E aí, vamos então falar sobre a sinopse do episódio? Vamos, mas dessa vez eu tenho que fazer a sinopse, né? Vamos lá então, vamos falar sobre o Mr. Dingle. Então, a gente vai ter ali o Serling apresentando, ele fala assim, até de uma maneira muito engraçada, né? Ele chama assim na narração dele da abertura, uma instituição exclusivamente americana conhecida como Bar do Bairro, né? Aí eu até falei, nossa, não sabe nada, Rod Serling. Ele nunca esteve aqui no Itapema, porque ele ia descobrir que... Ele nunca viu, imagina, é a brincadeira da gente. Esses vídeos maravilhosos que o pessoal coloca os bêbados dançando com música do Pink Floyd, que a gente vê no Facebook, né? Mas brincadeiras à parte, né? A gente tem então ali no bar ali esse personagem, o Mr. Dingle, e tem outros dois personagens ali interpretados ali. Um é o Don Rickles, né? E outro interpretado pelo James Westerfield, que eles são basicamente sempre apostando, né? Seja em jogos de beisebol ou de boxe, lutas de boxe e tal, e o outro que nunca paga as próprias apostas, eles estão sempre discutindo. E tá o cara do bar ali também, né? E eles sempre estão chamando ali o Mr. Dingle para poder ser uma espécie do cara que vai dar o voto de Minerva, né? A opinião ali sobre as coisas. E ele sofre de um mal ali terrível, que ele sempre é muito sincero, né? E ele sendo muito sincero, um cara meio tímido e tal, meio, né, frágil, ele acaba sempre apanhando. Então ele volta e meia ele é esmurrado, ele é socado, né? Ele é empurrado, porque o cara fica puto com ele, fala, você tá me chamando de mentiroso então? A minha opinião tá errada, eu tô mentindo e tal, e bate nele, né? E ele tá num desses dias aí que ele está apanhando ali miseravelmente desse personagem aí, né, que é o interpretado pelo Don Rickles, né? Aí aparecem dois marcianos siameses, a coisa mais estranha, é um visual mais sci-fi hard e tosco que eu já vi. Aparecem assim aqueles dois marcianos ligados e começam a falar assim, estamos fazendo uma experiência científica e tal, viajando pelos planetas e verificando os humanos. Esses terráqueos aqui,
esses terráqueos são uma desgraça, e olha aquele ali tão frágil, apanhando sem parar. Vamos fazer um teste com ele, vamos dar uma força sobre-humana para ele, uma força de 300 homens, né? Aí, enquanto isso, o Dingo está lá, né, todo arriado, né? O barman vai lá levantá-lo e ele sente uma força, né? Uma força não é nenhuma força, sente uma coisa diferente, tá? Ele não sabe se é tontura e tal, porque ele apanhou. E quando ele sai do bar, ele já repara que a porta sai inteira na mão dele, né? E ele começa a ter demonstrações ali de força extrema. E ele vai se sentindo ali muito confuso com o que está acontecendo com ele, e até porque tudo que ele vai fazer, seja parar um táxi, tentar abrir uma porta de um táxi, ele arranca a maçaneta, se apoia no táxi. Tem uns efeitos especiais nesse episódio, até interessantes, né? Não sei se dá para jogar ele imediatamente assim no hall dos episódios que não são bons, porque tem uns efeitos legais até, engraçados. Para um episódio de humor, não sei se você sabe, por sinal, ele é um episódio caro. Ele foi mais caro do que o orçamento normal dos episódios da Linha da Imaginação, né? Até por causa desses efeitos todos. Aí então ali ele vai passando o dia dele e tal, encontra uma moça num parquinho e tal, tenta conversar com ela e falar assim, olha, eu tô tendo um problema tal, posso contar para a senhora? E explica para ela, eu pareço ser uma pessoa normal? Sim, o senhor parece uma pessoa normal, né? Só se o senhor passar esse negócio aqui no parque que eu vou achar estranho, porque ele está segurando um aspirador, né? Ele é um vendedor de aspirador. Ele fala, então eu vou mostrar para a senhora o que está acontecendo comigo. E levanta a mulher, que ela está ali perto até do carrinho de bebê, né? Pelo banco, assim, a mulher começa a gritar desesperadamente, né? E tal, e do nada ali já aparece uma outra pessoa, ele fica mostrando a força, né? E ele vai quebra uma pedra assim no meio, aí joga a pedra, inclusive parece um isopor, né? Sai voando assim, maldade, mas lembra um pouquinho, né? A leveza, né? O jeito como as coisas caem é diferente, né? Isso me lembra uma coisa que uns anos atrás eu conheci num curso, né, um cara que ele trabalhava com cenografia para televisão, trabalhou na TV Cultura, trabalhou em filmes, trabalhou no filme do Poderoso Chefão 3, e ele falou uma coisa que sem isopor não existiria televisão. Eu nunca esqueci essa frase. Esse episódio é uma prova. Isopor, né? Move, né? Não é de hoje, né? Que tem muita produção que precisa de isopor, né? Como é que seriam os episódios de Chapolin, né? Sem isopor, né? Mas de qualquer maneira a gente brinca, né? Mas aí ele vai ali, pega uma estátua, né? E tal, levanta a estátua assim, aparece um repórter, do nada, assim, aparece, olá, eu sou um repórter, posso tirar foto do senhor? E tal, e ele se torna um evento, uma curiosidade, né? Porque a foto dele sai nos jornais, né? Aí as próximas cenas já é o Mr. Jingles no bar, né? Mostra ele até acordando e tal, ali todo fortinho, né? E tal, felizão e tal. Mas a outra imagem já é ele praticamente no bar, o bar lotado de gente. Aí vai aparecer até o apresentador de televisão, falando desse homem que é o homem mais forte do mundo, pessoas querendo contratar o Mr. Jingles, né, para ele ser, sei lá, o garoto propaganda de alguma coisa e tal. Ele tá muito famoso, né? Então ele tá ali. Aliás, o Burgess Meredith, ele é muito maravilhoso, né? Não dá pra gente assisti-lo e não gostar dele, né? Porque ele é engraçado quando ele começa a fazer essas cenas que ele tá mostrando a força dele, né? Que ele risca ali uma linha imaginária, um X imaginário na parede, dá um soco, né? E afunda, assim, quebra a parede. Com uma porrada ele quebra a mesa. Com o dedinho ele levanta um banco do bar, né? Então essas cenas são cenas divertidas, né? Eu pelo menos acho. Aí os marcianos aparecem novamente, os marcianos siameses, né? E eles aparecem e falam assim, caramba, a gente deu um poder para esse humano, para esse terráqueo aqui, e ele tá ali se exibindo com as pessoas, que absurdo, né? E enquanto isso, o Mr. Jingles está lá todo pimpão, né? Falando que agora ele vai levantar o prédio todo, né? Ele vai pegar aquela viga central daquele bar, né? Ele está fazendo essas demonstrações no bar, e ele começa a levantar a viga. E os marcianos, enquanto isso, estão conversando, vamos deixar ele só mais 20 segundos com esse poder aí, porque infelizmente a gente viu que esse cara, a gente deu para ele essa capacidade, ele apenas resolveu se exibir para as pessoas. E o Mr. Jingles levanta a viga, só que depois a força dele vai embora, né? E tal, e Mr. Jingles passa ali então de ser um cara famoso, um objeto do ridículo daquelas pessoas, né? É basicamente isso, depois eu concluo.
E aí, o que você achou? Então, esse conto, essa história, ela me parece um conto moral envelopado numa comédia meio pastelão. Ela fala sobre esse homem que ele, além de ser uma pessoa sem habilidades físicas, né, ele é mirradinho, fraquinho ali, não tem músculo nenhum no corpo praticamente. É uma pessoa também que não é bem sucedido na profissão dele, ele é um vendedor que não vende nada, ele mesmo fala isso durante o episódio. Então ele tem também essa coisa de ter uma autoestima muito baixa, e ele não é uma pessoa muito inteligente. Aliás, esse é a grande questão toda do Jingle. A gente presta muita atenção no fato dele não ter força física. O que ele, na verdade, falta a ele é força moral e intelectual. O Jingle tem uma mente muito pequena, então ele não consegue superar as limitações que a fragilidade física dele traz, e tem essa vida que ele é um capacho dos outros, né? Ele é motivo de sarro, ele apanha do valentão lá do bar. E detalhando rapidinho, apesar que eu acho que esse negócio de falar sempre a verdade, mesmo a revelia da própria segurança física dele, da integridade física dele, é uma coisa que coloca ele como um personagem muito ético, né? Ele é meio temerário, né? Ele pega e fala o que ele pensa exatamente, né? Mesmo sabendo que vai apanhar. O que tu acha? Mas o próprio dono do bar chega pra ele e fala assim: cara, você não consegue ser neutro, você não consegue falar, não quero opinar sobre isso. Enfim, ele parece meio que induzido a falar pela intimidação que ele sofre, e ele meio que não consegue mentir, né? Mesmo que seja para preservar a vida dele. Isso tem uma certa... fica no limite ali entre uma fortaleza moral e ele não ser muito inteligente também, e ser suscetível, né? E acho que quando ele receber os poderes, ele vai provar realmente isso. Ele não faz nenhum uso muito inteligente disso. As pessoas começam a prestar atenção nele não por causa dele, por algo que na verdade não é dele, foi dado a ele pelos marcianos. Ele está fazendo coisas extraordinárias e ele não consegue fazer nada muito além de se exibir, né, para compensar a falta que ele tem de uma certa autoestima. E quando ele perde isso, ele volta imediatamente para a situação que ele vivia, ou pior, né? Então a moral da história meio que tá nisso, né? O que torna você alguém que vai se destacar é o que você tem dentro de você. Mesmo que você tenha habilidades físicas, ou uma aparência, você tem que ter algo dentro de você que dê suporte a isso, senão isso também não vai adiantar muita coisa, né? Ou vai adiantar por um tempo, mas não para sempre, né? É verdade, eu tava até pensando assim, porque o cara lá da televisão que aparece, ele tira um sarro quando tá indo embora, ele chama ele de Hércules, né? Já o Hércules, né, e tal, porque ele já tá fraco ali. E o Hércules, ele é um exemplo de uma pessoa, pelo menos assim, a história de Hércules, assim, do meio do senso comum, né, porque eu também não tenho tanto aprofundamento para explanar, mas assim, o Hércules, ao mesmo tempo que ele era um cara forte, porque ele era um semideus, ele tinha um negócio que ele tinha que fazer os 12 trabalhos para poder, né, se provar, né, e poder ficar ao lado do pai dele, que era um deus, não é? Então ele tinha que salvar as pessoas, ele tinha que ter uma índole, né? Ele tinha que ter uma... Eu estou baseando isso totalmente no desenho do Hércules da Disney, que eu lembrei, né? Assim, mas tinha os 12 trabalhos e tal. A impressão que eu fico também é que o Jingles, ele teve essa força, assim, de 300 homens, né? Imagina o que é você ter força de 300 homens. Mas ele não teve tempo também para poder amadurecer, né, a utilização dessa força, né? O episódio também não teve talvez como explorar um pouco mais, até por causa do tempo, né? Que ele tem que ficar no ar, né? Então eu também não sei se o Jingles, de repente, passado algum tempo, ele não conseguiria, né, fazer uma outra coisa da vida, ou talvez ele se tornasse um garoto propaganda de alguma coisa, né? A lição de moral que tem no episódio realmente é uma lição de moral assim, onde você vê que também é questionável isso daí, né? Os seres alienígenas marcianos primeiramente dão essa força a ele, depois quando ele fica mais fraco vão aparecer os venusianos, que são crianças com vozes de adultos, né? E bigodes. E bigodes, são cenas hilárias, engraçadíssimas, né? Estranhas, né? Que resolvem testá-lo, porque os marcianos sugerem, ó,
usa aquele humano ali, o Jingles ali, né, e tal. Aí eles vão lá dar a ele muita inteligência, então ele vai se tornar um homem muito, muito, muito inteligente. A partir do momento que eles dão esse outro poder ao Jingles, ele já vai fazer o quê? Infelizmente, ele vai começar, os caras perguntam a ele novamente, né, os dois charlatões lá, os dois, né, jogadores vorazes, enrolões, perguntam para ele começa a falar sobre estatísticas muito complicadas e tal, e fala, fulano vai fazer tal coisa, e pum, ele acerta, né, através da estatística, da matemática e tal, não sei o que, aí já olham para ele com mais respeito, ele já pega o charuto do cara do bolso, que batia nele, e o cara já acende para ele, né, então você vê que novamente, pelo menos essa impressão que eu tive, né, ele vai começar a usar novamente de maneira incorreta o poder que foi dado a ele. No caso desse poder seria a inteligência, se ele ficar com aqueles dois charlatões, né? Então acho que a lição de moral é meio isso, assim, né? Que o homem, ele é dado a ele o conhecimento, é dado a ele a força física, sei lá, dado a ele privilégios que nem todos os homens têm, e eles não são capazes de aproveitar, né? Eles não têm visão, né? Uma visão ampla, assim, do que eles poderiam fazer com o dom que lhes é dado, né? Talvez seja essa a lição de moral. Sim. E em termos de linguagem, uma coisa também interessante da gente destacar nesse episódio, eu acho que é essa coisa dele pegar emprestado a linguagem do desenho animado, do cartoon. A maneira como os marcianos são retratados, os efeitos sonoros, até a própria... as interpretações exageradas e tudo mais, essa coisa do cara levantar coisas incrivelmente pesadas, quebrar mesas, tem toda uma coisa meio cartunesca mesmo de desenho animado, que é interessante, é divertido, né? Bem divertido. Tudo isso acabou gerando estourando o orçamento do episódio, né? E tudo. Enfim, é curioso por conta disso. A direção nesse episódio, eu acho que ela não exibe muitas características autorais. O diretor, ele é correto, mas ele não tem nada de muito imaginativo, né? A imaginação está nas ideias que o Selling coloca no episódio, não necessariamente na maneira como ele é conduzido pelo John Braham, né? Enfim, não é nada assim que vá se destacar em termos de linguagem, mas é curioso, é um episódio divertido. As pessoas reclamam muito, que eu tenho que concordar um pouco com isso, que o humor não é a vocação mesmo do Além da Imaginação. O Selling, ele transitava muitíssimo bem entre a fantasia, a ficção científica e o drama, e também, claro, ele tinha habilidade para escrever humor. Eu acho até que no Galeria do Terror tem alguns episódios, por exemplo, aquele episódio que o Vincent Price faz um bruxo. Ai, maravilhoso. Aquele episódio eu passei mal de dar risada com aquilo. Então, em alguns momentos, o Selling também acertou muito no humor. Mas o Galeria do Terror já era uma coisa mais escrachada, tinha menos compromisso com essa coisa familiar. E já no Além da Imaginação tem essa questão que ele está muito preso também a essa coisa de ser uma coisa para a família. E no humor isso é um pouco mais complicado, você fica um pouco mais amarrado, né, para conseguir o riso, se você tem muita limitação temática e você tem que fazer uma coisa bem leve, enfim. Talvez também seja por conta disso que os episódios de humor do Além da Imaginação não sejam tão memoráveis assim. É verdade, eu não vejo muitas pessoas falando sobre os episódios de humor, né? Mas eu vou assumir que é um episódio que eu gostei, porque é impossível você assistir o Burgess Meredith atuando e você não ficar apaixonado por ele, sabe? Mesmo, de coração. Ele era um ator delicioso mesmo, assim, as participações dele são memoráveis. É um episódio que, para quem gosta de ficção científica, aquela ficção científica antiga, sabe? Tipo assim, do Planeta Proibido, aqueles filmes clássicos de ficção científica preto e branco. Tem isso, né? Porque aqueles marcianos são inacreditáveis, com uma anteninha na cabeça girando, né? E tal, e aqueles efeitos muito, você vê baixo orçamento, mas engraçados. A proposta é ser engraçado, né? Até porque a gente sabe que a série consegue fazer coisas para além disso. Mas eu gostei do episódio, assim, muito pelo Burgess Meredith, assumidamente. Esse ator também, o que participou do episódio, o Don Rickles, né? Que eu acho que foi o único episódio que ele participou de toda a série, sabe? Ele é muito
bom também, sabe? Eu gostei muito dele. É hilária aquela cena que o Jingles tá rodando ele no ar, sabe? Não sei como é que eles fizeram essa cena. Rodou o cara no ar e jogou o cara. E tem umas cenas também que onde a pessoa parece que tá recebendo um soco e sai voando. Então tem uma certa ambição, né? No quesito efeitos, né? Especiais. Então eu gosto do episódio. Vou assumir aqui pra você. Eu gostei. Pra mim, ele é gostoso por ter o Burgess Meredith, sabe? Muito mesmo. O Bugs Meredith, ele sempre impressiona nas atuações dele. E, enfim, é um cara até que eu recomendo, né? Que talvez o pessoal vá lembrar dele do Rock, um lutador, né? Ele faz o treinador do Rock, enfim. É verdade, a gente fala muito dele, mas não tem que lembrar as pessoas, talvez elas não conheçam, né? E é o cara do Rock, gente, é o treinador do Rock. Né? E ele tem uma carreira longuíssima, com muitas e muitas atuações marcantes, tanto no cinema quanto na TV. Então vale a pena dar uma olhada aí no que ele já fez, porque ele está em muitos filmes interessantes e atuando maravilhosamente bem. Ele é uma figura assim realmente marcante, tanto do cinema quanto da TV americanos. Muito, muito gostoso assisti-lo, né? É um presente, muito bom. E, poxa, e aí? Vamos fazer alguma recomendação de filme, ou série, ou quadrinho, ou livro? Tem alguma coisa para recomendar hoje? Eu vou chover no molhado, né? Um filme que todo mundo conhece, todo mundo já assistiu, mas que tem a ver com essa coisa de você ganhar poderes e como é que você vai fazer com isso. É um filme do Luc Besson chamado Lucy, com a Scarlett Johansson. E é um filme divertidíssimo, não é para ser levado minimamente a sério, né? Eu levei. É um filme de ação, ficção, fantasia, bem interessante, bem divertido. Viu? E tem a Scarlett Johansson, que eu gosto demais dela, eu acho ela uma excepcional atriz. Tudo que ela se envolve, eu acho que ela tem um padrão de qualidade na atuação e na presença dela em frente às câmeras, né? Eu acho ela uma atriz muito concentrada e muito entregue aos papéis que ela... Mesmo quando é um papel como esse, de um filme que assim é diversão pura e zoeira pura, né? Mas assista, basicamente ela é a história, para quem ainda não viu o filme, a Lucy, ela é uma moça meio vida louca, né? Enfim, gosta muito de festas, de bailes, de drogas, enfim, só que ela acaba sendo pega por um grupo de traficantes que colocam cápsulas de uma droga nova no estômago dela e quer usá-la como mula. Sim. Ocorre que essa droga, que é uma droga nova, ela altera a quantidade, a porcentagem que você consegue usar do seu cérebro. Explode a cápsula, né, lá no estômago dela. Exato. E aí as cápsulas se rompem e ela toma aquela overdose. Só que em vez de morrer, ela começa a usar porcentagens cada vez maiores do cérebro dela. É aquela brincadeira que o pessoal fala que o ser humano só usa 10% do cérebro, que não é verdade, é uma besteira muito grande, né? Mas é divertido. Que vai subindo a porcentagem, 20%, 30%. Isso. E ela vai ganhando uma inteligência incrível, vai ganhando capacidades físicas incríveis e vai ganhando outros poderes que eu não vou contar para não estragar para quem não assistiu o filme ainda e resolver assistir, mas é diversão garantida, viu? Eu gostei. Tem uma cena que me faz chorar, gente. Muito, muito bonita, quando ela fala com a mãe dela pelo telefone, sabe? Que ela sabe que ela tá mudando, né? Que ela vai deixar de ser ela mesma. É muito bonito. Eu amo a Scarlett Johansson, gente. É uma atriz maravilhosa. Eu lembro dela quando eu assisti Moça com Brinco de Pérola. Que na hora que eu assisti, eu lembro até hoje, eu amo esse filme, né? Que é a história do Vermeer, né? E tal, né? Ele idealiza uma provável pupila, né? Do Vermeer e tal, inclusive, né? Eu lembro que na época, né, Marcos? Quando eu assisti, eu falei, nossa, essa menina vai ser maravilhosa. Que ela passa uma verdade nesse papel. E olha só a Scarlett Johansson hoje, né? Como ela é famosa e maravilhosa mesmo, né? Muito boa a recomendação, adoro. A minha recomendação vai para outro lado, que eu não sei se eu vou conseguir me explicar, mas eu vou tentar, gente. Eu gosto muito de um livro do Michael Ende chamado História Sem Fim. Nossa, de todo o meu coração. Eu já li muita coisa na vida, mas eu sinto assim, né? Acho que a criança que existe dentro de mim, que essa é uma das histórias minhas favoritas de todos os tempos, né? Eu ainda lembro do meu encanto, do meu maravilhamento quando eu abri assim o livro, né? Que é uma história de um rapaz, né? Que ele rouba um livro mágico, né? De uma loja ali, de uma livraria
onde ele vai se adentrar um novo mundo através desse livro. E quando é um menino lendo, o menino no mundo real, as letras têm uma cor. E quando ele está no mundo da fantasia, está contando a história da fantasia, o que ocorre no mundo da fantasia, que é exatamente a fantasia, né, o nome do local, a cor muda. Então isso daí é uma experiência, assim, para quem está lendo, maravilhosa. E eu me atrevo a dizer, não é nem só para criança, para adulto também. Se você nunca leu o História Sem Fim do Michael Ende, você corre para ler, porque é lindo, lindo, é maravilhoso. É uma história que você vai guardar com afeto. E eu lembro que tem esse personagem, esse menino, que é o Bastian, né, que é o menino que está lendo o livro, né, que conta a história do Atreio, né, de como é que vai salvar o mundo da fantasia, né. Eu lembro que ele, um momento, isso não é spoiler, tá? Não estraga a história de jeito nenhum. Ele vai entrar dentro de fantasia, ele vai entrar dentro da história. E quando o Bastian entra, primeiro ele tem todo aquele negócio de ficar encantado com todas as possibilidades que fantasia pode, né, trazer para ele, de coisas que ele pode realizar, de desejos. E quanto mais desejos ele realiza, maior fantasia fica, né? E o Bastian vai ter também uma coisa dele descobrir que não é só aquilo, né? Você desejar e que todos os seus desejos têm consequências, sabe? E tem uma coisa do Bastian, depois se vê muito pequeno e muito humilde dentro dessa situação, né? Tem que se despedir de tudo para poder depois se reinventar, né? E tal. Então, sei lá, o História Sem Fim eu tô recomendando. Então, tô falando isso tudo porque tem esse filme de 84, que, claro, ele não contempla tudo o que História Sem Fim, o livro né? Que é um livro que, apesar de eu estar falando aqui, é um livro que tem, ele toma tons muito sérios, entendeu? De coisas muito graves, né? Um livro que também fala sobre perda, né? Fala sobre amadurecer, né? Fala sobre você ser digno, né? Você ter poder e você se manter digno. Então, o Bastian, acho que ele representa, de certa maneira, isso que a gente está assistindo nesse episódio aqui do Mr. Jingle, sabe? De você ter um poder, você adquirir um poder e você saber lidar com esse poder, né? Você saber o que você vai precisar fazer para que esse poder seja realmente uma coisa que seja bom para o mundo, não só para ti, né? Então eu recomendo aí o filme, tá, de 84, História Sem Fim, que é um belo filme. É um belo filme gostoso e tal. Gosto muito dos efeitos. Gosto daquela parte do oráculo, gente. Né? Quem assistiu o filme vai lembrar como aquilo deixa a gente nervoso. No livro, então, deixa a gente gelado, sabe? De nervoso. É muito maneiro. É isso. Né? Muito bem. Pois é. Agora é minha vez de escolher música? Sim. Eita, então vamos escolher. Vamos ser óbvios aqui. E escolher a música, por que não, do Limão. Né? Lembra aquela banda Limão da música do Never End Story? Muito bem. Muito bem, então vou tocar para vocês no final aí a música Never End Story do Limão, tá? Que eu gosto muito dessa musiquinha tocando no final do filme, tá? Lembrando que a música só toca lá no nosso MP3, no nosso site, tá? Então você acessa lá, por favor. É masmorracine.com.br. E agradecendo a vocês, mais uma vez, por vocês estar aqui nos acompanhando no nosso projeto, falando sobre episódio a episódio da série Além da Imaginação. Agradecer, claro, ao Marcos, né, Marcos? Eu esqueço, mas obrigada, porque você é o parceiro, né, de gravação. É um prazer. Excelente. E olha, se você puder, acesse lá a nossa página do Facebook, tá? Que é @masmorracine. Acesse o nosso Twitter, siga a gente, tá? É @masmorra_cast. E também estamos presentes no Instagram, tá? @masmorracine. E se você puder e quiser, nos ajude, tá? É como a gente consegue pagar o nosso servidor, tá? Apadrinhe a gente com qualquer valor. O link do Padrim está aqui na publicação, seja no YouTube ou aqui no site, tá? Acesse o Padrim, tem o Colabora aí também, tem 2 plataformas, tá, de apoio. Se você puder nos ajudar, a gente fica muito, muito feliz. E é isso, né, fofo? Vamos terminar esse episódio. Good vibes, né? Como episódio também. Isso. Fiquem bem, se cuidem. E se vocês, por algum momento, conseguirem alguma espécie de poder nessa vida, coloquem a sabedoria na frente. Ah, sim. Sim. E detalhe, não precisa ser poder místico, não. Seja generoso sempre que você puder. Sempre que as possibilidades de ser generoso se apresentar, né? Esse poder, às vezes, é você dar um prato de comida, é você doar uma roupa, você ajudar alguém, tá?
Isso é poder também, viu? Use com sabedoria e use sempre muito, tá bom? Onde quer que a gente esteja, a gente sempre está no meio, né? Sempre tem gente que pode menos e gente que pode mais. Então, é sempre bom olhar para quem pode menos com generosidade e tentar não olhar para quem pode mais com submissão e subserviência, né? Pois é. É isso. Então, beijo para vocês e fiquem aí com Neverend Story do Limão. Beijão. Fiquem bem. Tchau. Turn around, look at what you see.